todos. Boa noite, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com o pastor e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar continuidade a Hebreus capítulo 10. E nós paramos ontem no versículo 29. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, que teve por desdém, rejeitou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Essa palavra, nós tínhamos parado nela ontem, profanou, na realidade, considerou comum. Geomai, que considerou, e koinos, comum. Koinos, ela vem de uma outra palavrinha, significa comum. Isto é, ordinário, que pertence à generalidade. Para os judeus impuro, profano, imundo, leviticamente. Ou seja, considerar o sangue de Jesus como fosse um sangue comum de qualquer ser humano, não fosse um sangue puro, não fosse o sangue do Filho de Deus, não considerasse como verdadeiramente Cristo é quem ele diz que é. Essa palavra vem de sim, o san, preposição primária que denota união, estar junto, com. Então, o sangue de Jesus não pode ser considerado como se fosse alguma coisa que não tivesse valor, que não fosse diferente dos demais, senão ele não poderia nos santificar, não poderia nos tornar puros verdadeiramente. Coisa que os outros sangues, de bodes e outros animais não podiam fazer. E por isso foi necessário o Filho de Deus vir. Então, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, ou seja, essa aliança foi santificada, as pessoas são santificadas, aqueles que se chegam a Cristo, que o recebem, são santificados, são separados do mundo e recebem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito da filiação. Se não fosse o sangue de Jesus, o Espírito Santo não poderia ser nos dado, não poderia habitar nesse corpo, porque esse corpo que nós estamos é um corpo pecaminoso. A matéria é corrompida. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Isaac, você pode ler, por favor, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Pode ser pela NVI, por favor. Essa citação que está sendo dita aqui, sendo feita aqui, ela procede de Deuteronômio, no capítulo 32, e versículo 35. Deuteronômio 32 é de onde diz que fala ali, acerca da idolatria daqueles homens, daqueles israelitas, que adoravam e serviam a ídolos mudos, que na realidade não eram ídolos, mas sim demônios. Pode ler? Sim. 32, 35. Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança. Eu retribuirei no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Olha só, então, veja. O dia da vingança, o dia do acerto de contas e a retribuição. Então, veja, aqueles que nesse mundo viveram para fazer a vontade de Deus, por Jesus Cristo, esses receberão a honra
que Cristo merece, que é mérito de Cristo. Mas aqueles que continuaram debaixo, né, da idolatria, debaixo da rebeldia, rejeitando o Espírito da verdade, rejeitando Jesus, né, como Senhor, esses receberão a vingança de Deus contra o pecado, contra essas coisas. Então, e essa é a retribuição. Né? Então, tanto a vingança como a retribuição pertencem a Deus, pertencem ao mesmo Espírito. Essa palavra que vingança é ekdikesis, desforra, vingança, punição. Aqui está comparando a 2 Coríntios 7:11. Satisfazer a justiça, fazer justiça a todas as partes. Isaac, você pode ler, por favor? Lucas, capítulo 18, versículo 3. Lucas 21, 22. Calma aí. Capítulo 8, versículo 3? Não, 18, 3. Pode ler. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Olha só. Então, continuamente, né, essa viúva aqui estava pedindo, né, que aquele juiz iníquo, né, que não temia a Deus e nem a ninguém, né, ele diz assim, né, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora não tema a Deus nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então aí o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Não é? Então veja, ele está se referindo aqui, não é? Essa viúva é a mulher, não é, que foi deixada. Isso está se referindo aí ao seu povo, né, ao restante dos seus remanescentes, aquelas almas, não é, que clamam de dia e de noite para que Deus faça justiça, não é, sobre as pessoas que estão, os habitantes da terra, porque eles, não é, derramaram sangue daqueles que criam em Deus. Então ainda vai sobrar, né, um pouco de pessoas ali para que Deus possa, vamos dizer assim, fazer justiça, não é? Não são todos do mundo. E Lucas, meu filho, 21, 22. Pois estes serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Vê? Em cumprimento de tudo que foi escrito. Então, veja, não vai passar essa geração sem que todas essas coisas que estão escritas venham a acontecer. E isso é muito sério, gente. Isso verdadeiramente vai acontecer. Não importa se as pessoas acreditam, não importa se as pessoas não acreditam. Todas as coisas que Deus marcou para acontecer num determinado tempo irá acontecer. A palavra também tem o sentido de absolvição e carrega o sentido de vindicação. Ela vem de uma outra palavra, essa vingança, que significa, que é dikeo, defender o direito de alguém, fazer justiça, proteger, defender uma pessoa da outra, vingar algo, punir uma pessoa por algo.
e a retribuição é antapodidome, que é, num bom sentido, devolver, retribuir no mau sentido, penalidade e vingança, percebe? Então, gente, tem duas formas, não é? Tem duas vertentes que Deus vai usar no final dos tempos, porque, veja, para aqueles que estão debaixo, não é, do juízo de Deus, aqueles que não se arrependeram, que continuaram, não é, sendo rebeldes a Deus, continuaram como filhos da ira, não é? Como diz ali Filipenses capítulo 2, versículo 3, como filhos da ira, esses que permaneceram nessa natureza, fiéis a essa natureza. Como filhos da ira, para esses que vem a vingança de Deus e a retribuição pelas suas obras. Ora, o que as obras da carne merecem? O salário do pecado é a morte. Então, se permaneceram praticando o pecado, logo eles vão receber, não é, a justa retribuição pelas suas obras. Então, as pessoas, não é, que querem se justificar diante de Deus pela lei, essas pessoas estão fadadas, não é, à vingança de Deus, a retribuição de Deus pelas suas obras. E Deus é justo. Não é? Se eles querem ver a justiça de Deus baseada na justiça própria deles, então eles verão. Não é? Aqueles que rejeitam a justiça de Deus na pessoa de Cristo Jesus, esses receberão a justa paga, não é, pelas suas obras. Então, a mim a vingança eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o povo dele. Olha só, o Senhor julgará o povo dele. Mas veja, o povo dele que ele vai julgar, não é? É para dar o galardão. E aqueles, não é, que permaneceram fiéis a ele ali no momento, naquele momento ali, na grande tribulação, que preferiram a morte, não é, do que do que receberem a marca ali, não é, da besta, esses aí, não é, o Senhor vai dar descanso para eles, porque mesmo que de última hora, né, em último tempo, eles perceberam, não é, que eles estavam errados, que estavam enganados. Mas os outros que se mantiveram fiéis à sua obstinação do seu coração, esse julgamento não vai ser um bom julgamento, não é? Inclusive essa palavra crinou, ela é encontrada em Lucas, no capítulo 19, versículo 22. Você pode ler, Isaac, por favor? Pode ser pela NVI. O Senhor respondeu: eu o julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Servo mau. Percebe? Porque, gente, Deus fez o mundo e tudo que nele há. Então, as almas viventes, os seres humanos, não passam de servos. Tem servos, né, que se rebelaram contra o próprio Criador. Então ele vai julgar, não é, pelas palavras que eles... veja, desde o início, né, da caminhada ali dos israelitas no deserto, né, quando eles foram verificar ali a Canaã e voltaram dizendo, né, que eles eram como gafanhotos diante do povo ali de Canaã, que eles iam morrer, que eles iam ser comidos como pães, não é? Então Deus disse: vai acontecer exatamente como vocês disseram. Só Josué e Caleb que voltaram com uma notícia boa, não é? Confiantes no que Deus tinha dito para eles. Eles disseram: olha, se Deus disse que ele abandonou aquele povo e está dando a posse daquela terra para nós, nós temos Deus do nosso lado, mas eles não têm. Então, não é? Nós vamos conseguir, porque Deus é conosco. E os 10 espias falaram que não, né? Que eles iriam morrer e que Moisés tinha tirado eles ali do Egito, né, para que eles pudessem morrer. E aí Deus disse, né, conforme as suas palavras,
assim sucederá, né? Assim acontecerá. Então, é por isso que hoje as nossas palavras devem ser palavras mediante a palavra de Deus, palavras boas, de acordo com a palavra de Deus, porque está escrito. E tudo que está escrito na palavra de Deus, pode ter certeza que Ele vela para que ela se cumpra. Então, se Deus disse e a gente diz que não, por acaso a gente quer tirar a queda de braço com Deus? Por acaso a gente é mais forte, mais inteligente, mais sábio do que Deus? Será que a gente já viu, né, quando Deus chamou o Jó, não é, para inquirir ali a Jó com toda a sua inteligência e sabedoria e certeza, sua convicção acerca de todas as coisas, se achando sábio e doutor, né, das suas faculdades, e Deus começou a inquirir ali a Jó, não é? Com relação a todas as coisas, será que Jó sabia? E Jó disse, né? Na minha ignorância eu falei sem saber. Falei de coisas grandiosas demais que eu não conhecia, não é? Antes eu conhecia a Deus por ouvir falar, mas agora eu conheço, não é? De perto, né? Porque Deus verdadeiramente, não é? Ali ele se manifestou para falar com Jó. E veja, quando Jó diz que Deus me deu e Deus tirou, não foi Deus que tirou nada dele. Se a gente lê direitinho, foi Satanás. Não é? Se só a gente lê direitinho, que a gente vê ali que não foi Deus que tirou. Ah, Deus permitiu, sim, Deus permitiu. Por quê? Porque o que Satanás alegou era verdade. Jó não fazia aquelas coisas com vamos dizer, sem motivo. Ele tinha os motivos. Os motivos dele, né, era sim porque Deus o abençoava. Ora, e não deixa de ser, não é, um interesse. Não era como a palavra usada debalde, gratuitamente, mas teve alguém, não é, como Jó clamou e pediu, né, por um mediador. Esse mediador é Jesus, não é, entre Deus e os homens, não, um intercessor, não é, para que a alma dele não fosse para a perdição. E ele disse, se pelo menos tivesse um intercessor, né, que pudesse, como se diz, defender a minha causa, né? Esse é Jesus. Jesus sim, Jesus fez a obra do Pai sem cobrar absolutamente nada, sem nenhum tipo de interesse escuso. O único interesse de Jesus era amor ao Pai. Ele disse, né, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço aquilo que Ele me mandou fazer. Que motivo, né? Então não tinha nada em Jesus, que no homem, Jesus Cristo, que Satanás pudesse, não é, colocar diante de Deus. E por isso agora, diante de Deus, os filhos de Deus, aqueles que são cobertos pelo sangue de Jesus, esse Satanás não tem direito mais de ir diante de Deus para acusá-los, como tinha antes, né, de todos os homens. Agora não tem mais. Por quê? Porque Jesus Cristo já se colocou à direita de Deus para nos defender. E o sangue dele nos purifica. É o sangue dele que nos dá essa cobertura. Não é? De forma que Jesus intercede junto ao Pai e nós temos o Espírito Santo, não é? Que também é o nosso advogado. Então, veja, tanto nos céus, né, nós temos o sumo sacerdote a nosso benefício, ao nosso favor, quanto aqui na terra nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós temos um advogado fiel. Esse Espírito, obviamente, que é Jesus, né, e agora ele é onipresente. Ele pode sim estar sentado à destra de Deus, né, do Pai, como ele também pode estar dentro de cada um de nós. Por quê? Porque agora ele não está mais preso a uma condição humana. Ele não é mais um mero mortal. Agora a essência dele foi liberada e é tanto que nós podemos receber. Não é? Cada um de nós recebe essa semente. Então, por que então que ainda acontece, não é, coisas conosco? Porque a gente aceita. Não é? Os filhos de Deus dão legalidade, é como se eles acordassem, apertassem a mão e concordassem com as coisas que Satanás faz, com as coisas que ele diz. Por quê? Porque ainda é criança, está na carne, agindo de acordo com as obras da carne, a pessoa sabe que fez aquelas obras da carne, logo, se fez, alguém precisa pagar. Não é a culpa por aquilo dali. Você vai, veja, é o que o apóstolo Paulo diz, né? Se você plantar na carne, você vai colher as coisas próprias da carne. Mas isso não quer dizer que é Deus que está te condenando, que é Deus que está, não é, te dando, está te castigando, etc e tal, não.
Deus não aceita mais as acusações de Satanás contra os seus filhos, aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não aceita mais. Mas se a pessoa aceita, não é? Então, ela acaba recebendo. Isso significa que essa pessoa, né, esse filho de Deus, ainda não tem a consciência da nova aliança, estabelecida na nova aliança, estabelecida na aliança firmada, consolidada, sancionada, consagrada pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus não é um sangue comum, não é um sangue de um mero animal, nem de um homem comum, pecaminoso, como qualquer uma outra pessoa, qualquer ser humano. Ele não é. E por isso o sangue dele sim pode nos purificar de todo o pecado. E portanto, não é? Nós não temos, como diz, né, o próprio apóstolo Paulo em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles, né, que vivem de acordo com o Espírito e não pela carne. Por quê? Porque se viver pela carne vai ter condenação. É da parte de Deus? Não. A própria consciência, não é? O coração, não é? Porque Satanás incita para a obra e depois veja o tentador que incita para realizar, para que aquela alma realize as obras da carne, ele depois vem e condena. É Deus? Não. É falta de conhecimento da justiça que foi feita em seu favor. Mas porque se verdadeiramente conhecesse primeiro, não ia viver pela carne, ia andar guiado pelo Espírito, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se a gente vive, né, anda pelo Espírito, não vai satisfazer os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, de maneira que a gente não pode fazer aquilo que a gente quer. Por quê? Porque o que a gente quer, humanamente falando, é terrível. Não é? São coisas da carne e essas trazem condenação por meio do nosso coração, não é? Por Satanás. Nós não deveríamos aceitar essas coisas, não é? Nós deveríamos buscar nos fortalecer no Espírito, né, para que a gente tivesse um entendimento como uma pessoa bem instruída, não é? Uma pessoa bem instruída, ela sabe como se defender, não é? Ela sabe, veja, dentro da justiça que procede de Deus em Cristo Jesus, né? Satisfeita por Cristo Jesus em nós. Jesus que esgotou as exigências, né? Ele cumpriu todas, ele satisfez todas as exigências justas da lei de Deus em nós. Não fomos nós, foi Jesus. Então, se nós vivermos, né, de acordo com a palavra de Deus, a gente não vai aceitar, não vai viver realizando as obras da carne para não colher o resultado das obras da carne. Porque quem planta para a carne, colhe, não é, coisas próprias dela. E não é vida, não é paz. Não é tudo que vem de Satanás. Então, é necessário que a gente possa conhecer a verdade e viver, não é, guiado pelo Espírito da verdade, pela palavra da verdade, que não pode produzir coisas inúteis, não é? E isso é verdade para nós, apenas para os filhos de Deus. Para quem permanece no mundo, não é? Essas coisas não funcionam, porque eles não conhecem a verdade, não conhecem Jesus Cristo. E nós esperamos, né, de todo o coração, que os filhos de Deus também possam conhecer Jesus Cristo. João 3, 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha só, quem não crê já está condenado. Percebe? Ele não veio para condenar o mundo. Ele não veio para condenar as almas dos homens, não é? Nesse mundo. Ele veio para salvar. Por quê? Porque os homens já estão condenados. Quem rejeita
permanece debaixo da condenação. É simples assim. João 5, 22 e 30. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas delegou todo o julgamento ao Filho. Porque o Filho é o Filho do homem, né? O Filho do homem. Então ele tem legalidade para julgar, não é? E veja, como ele é um homem espiritual, então ele tem tanto legitimidade para julgar os espíritos, como ele tem legitimidade para julgar os homens, porque ele tem as duas naturezas. Então, foi isso que o Pai fez, né? Delegou para o Filho, né? Colocar, sujeitar todas as coisas, não é? Debaixo da sua autoridade, para que no final das contas, no final de tudo, não é? Jesus possa entregar tudo consolidado, regenerado, não é? Para o Pai. E aí Deus vai ser tudo em todos. Não vai mais ter essa formação, não é? Como isso, não é, que Deus fez, não é? Veja, o único Deus que é Pai e Filho, não é? Ele que se formou dessa forma, ele que se organizou dessa forma para trazer a salvação. Porque se não fosse por essa ordem, não é? Veja, como nós poderíamos ser filhos de Deus se nós somos criaturas? Não teria como, não é? Então, para que nós pudéssemos ser filhos, é necessário, não é, recebermos a condição para sermos filhos. Essa condição é da mesma forma que recebemos aqui no mundo. Como é que a gente nasce? No mundo a gente nasce criança, né? E aí a gente cresce. A gente é gerado, a semente, né? Uma sementinha no ventre da nossa mãe. A gente nasce, a gente cresce e se desenvolve até o final dos dias. Não é assim? Nesse mundo aqui, nessa dimensão, o que Jesus veio fazer foi fazer com que a gente nascesse de novo por meio da semente incorruptível da palavra de Deus. Então, esse processo está acontecendo, não é, dentro de cada um de nós. É invisível aos olhos, mas não quer dizer que por ser invisível aos olhos que isso não seja verdadeiro. Não é? Não é o que a gente está vendo, mas o que a gente não vê. Porque o que se vê é transitório, é passageiro. Mas aquilo que a gente não vê é eterno. E é por isso que a gente vive por fé e não por vista. Não é? Está acontecendo agora mesmo. E quando Deus fala da Jerusalém celestial, daquela mulher lá, aquela figura da mulher lá em Apocalipse 12, ele está se referindo, não é, a esse processo espiritual que está acontecendo do primeiro até o último que entrará no reino dos céus como filhos de Deus. Agora, gente, o que as pessoas não conseguem compreender nessa figura é que, veja, a mãe, enquanto ela está gerando o bebê, não é, o bebê está dentro dela. É como se fosse, né, uma coisa só, não é? Mas quando o bebê nasce, a mãe, a mulher, não é o bebê. E o bebê não é a mulher. Não é assim? Então, veja, precisa de muitas figuras nesse mundo para poder explicar as coisas espirituais. Porque também tem ali os remanescentes do povo de Israel que precisarão entrar no reino dos céus, não é? Mesmo que entrem depois, eles também entrarão. E eles são como os ornamentos, né, da noiva. Como, vamos dizer assim, os últimos embelezamentos ali da noiva. No caso, né, daquilo que compõe quem Cristo é espiritualmente. Aquele que vai reger, né, com cetro de ferro todas as nações. E a gente sabe, né, que tem partes ali de Israel, homens, não é, valorosos, que receberam de Deus, não é, essa autoridade, assim como também nós, os filhos de Deus, aqueles que viveram uma vida para verdadeiramente agradar a Deus, esses também, não é, reinarão com Ele. Aqueles que não permitiram que a sua coroa fosse roubada pelo maligno, não é? Aquele que tem, mais lhe será dado, para que tenha em abundância. Aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Mas disse o Senhor Jesus. Já leu o versículo 30? Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço.
e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Ou seja, o Pai, assim, dessa forma também, nós devemos viver aqui, não para agradarmos a nós mesmos, mas para agradar aquele que nos arregimentou, não é? É João, filho, capítulo 12, versículo 47 e 48. Eu estou pegando aqui alguns versículos que trazem essa palavra crino, não é? Que é discernimento, julgamento e coisas assim, tá bom? Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Olha só. A própria palavra o condenará no último dia. E veja, o apóstolo Paulo diz, né, que nós julgaremos o mundo e julgaremos os anjos. Ou seja, nós, por meio de Cristo Jesus, vamos julgar. Mas não é mediante a nossa cabeça. Não é aquilo que a gente tira da nossa cachola, não. É mediante a palavra de Deus. Essa palavra, não é, que é a palavra da justiça, que é a palavra de vida, não é? Essa palavra é que vai julgar os atos, né, dessas pessoas que não estavam debaixo da lei. Aqueles que viveram debaixo da lei, eles têm Moisés, não é, e a lei para julgá-los. Aqueles que não estão debaixo da lei, é a palavra de Cristo que julgará. E João, filho, 16, 11. 16, 22? 11. 16, 11? Sim. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Essa palavra, condenado, julgado. Ou seja, o que ele está fazendo aqui nesse mundo, não é? Ele está terminando de encher, não é, a sua sentença. Ele está terminando de preencher os crimes os quais ele já foi sentenciado por Deus. Não é? Quando chegar o tempo determinado, só vai ser executado. Veja como que a paciência de Deus é, não é? E não há apelação. Não há quem possa livrar alguém das mãos de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 31. Mas lembra-vos dos dias anteriores, em os quais, tendo sido iluminados, suportastes muita luta. De sofrimentos. Deixa eu ver aqui pela NVI, né, porque a interlinear ela tem uma grande diferença, né, na formação das frases. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Olha só. Aqui, não é? Ele está se referindo à igreja, não é? Os primeiros tempos, né, da igreja primitiva, as pessoas não se importavam com seus bens materiais, não é? Se eles eram confiscados, né, pelas autoridades injustas, não é? Para trazer sofrimentos a eles e tudo mais, eles não se importavam.
mesmo contra, né, a própria vida, né, o atentado à própria vida, eles não se importavam, porque estavam cheios do Espírito Santo, né? Que Deus possa nos fortalecer a sua igreja, os seus membros, nós, os seus filhos, para que venhamos crescer e possamos, né, ter o mesmo caráter de Cristo que aqueles homens primeiros cristãos tinham, não é? E que possamos verdadeiramente glorificar o nosso Senhor, porque a gente não precisa passar pelo que eles passaram, porque eles já passaram. Mas o nível, né, de frieza, de letargia, frieza espiritual, de letargia e tanta mistura, não é, que foi lançado sobre a igreja de Cristo, depois que os mártires, né, os chamados mártires, né, os primeiros cristãos foram martirizados, e muitas bíblias queimadas, e tantas coisas aconteceram, não é? Até chegar aos nossos dias, onde a apostasia está sendo preparada há muito tempo, não é? Essa letargia, essa mistura de tantas coisas, de tantas fantasias, de tantas religiões dentro do corpo de Cristo, se fazendo passar por muitos caminhos para chegar a Deus, quando na realidade só existe um, que é Jesus Cristo. Tantas doutrinas, não é? Tantas coisas que faz com que as pessoas vivam, não é, cocheando entre dois pensamentos, entre vários tipos de crenças, não é? São crenças de todos os tipos, porque cada um tem uma interpretação pessoal da palavra de Deus, e não deveria ser assim, né? A palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus não tem várias doutrinas, não tem várias interpretações. Os capítulos, assim como os livros, eles não se contradizem, eles não negam, parece, não é? Quando a gente lê determinadas coisas, parece que são contraditórios. Mas se a gente for com a ajuda do Espírito Santo, se ele nos guiar em toda a verdade, que é toda a palavra de Deus, pode ter certeza que a gente vai se deparar com a nossa ignorância. Não é isso? Não quer dizer que a palavra de Deus seja assim, mas a falta, não é, da mente de Cristo formada em nós é que deixa-nos, não é, nessa dualidade de entendimento, não é? Cocheando entre dois pensamentos. Como diz o Tiago, né? Uma mente dividida. Uma mente dupla, não é? Uma dupla psique, uma mente dupla, dúbia. Por quê? Porque, veja, a pessoa deveria estar pensando como Cristo, com a mente de Cristo, com a mente espiritual, mas ela não tem essa capacidade. Por quê? Porque ela não está sendo ensinada acerca das duas naturezas. Ela não sabe discernir as duas naturezas, logo, não é? Para quem é ignorante, como diz, né? Qualquer caminho serve. Mas que não seja assim conosco, não é? Em nome de Jesus, que a gente possa ser instruído na verdade e vivermos, né? Exercitar a justiça de Deus em nossas vidas, porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não muda a sua essência, e Ele há de terminar a obra que Ele começou na vida de cada um de nós. Isso a gente não pode duvidar, não é? É melhor a gente duvidar das conjecturas desse mundo e das suas religiões do que duvidar da palavra e do Espírito. Infelizmente, não é isso que é fomentado no mundo, né? Faz parecer com que a palavra de Deus tenha muitos caminhos, né? Seja conflitante, não é assim? Mas isso não é verdade. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Como eu acabei de dizer, não é? Nós devemos manter a confiança no nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, tem nome, né? O nome dele é Jesus. Não é Baal, não é qualquer outro Senhor. O nosso Senhor se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ah, mas é Yeshua, não sei o que, gente. Não importa, não é, a língua pela qual venhamos chamar Jesus, desde que seja o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou por nós, não é? Deus conhece muito bem
Existe uma inscrição firme e segura, né, que Deus conhece os seus. Por quê? Porque quando você invoca o nome do Senhor, seja se você o conhece como Jesus Cristo ou se você o conhece como Yeshua, pode ter certeza que você não vai receber, não é, um espírito diferente. Se você crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou dos mortos, e declarar com a sua boca que Jesus, né, o Yeshua, é o Senhor, pode ter certeza que você será salvo. E aí sim, não é, você nascerá de novo, porque Ele vai soprar do seu espírito, não é, e vai te tornar uma nova criatura nele, filho de Deus. Esse espírito vai estar em união eterna com a sua alma, e nunca mais a sua alma estará sozinha. E o maligno não vai poder tocar na sua alma, porque a partir desse momento você pertence a Deus. E não tem ninguém maior, não é? Ao nome de Jesus foi dada autoridade, não é? O nome que está acima de todo nome, tanto no céu, na terra, como debaixo da terra. Não é? Então, não tem ninguém que seja maior do que o Senhor. Que essa firmeza, não é? E essa segurança esteja em cada um de nós. Você pode ler, Isaac, por favor? Se eu não me engano, é 2 Timóteo. Sim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Timóteo 2,19. Sim. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Jesus, né? Você pode ler, Isaac? Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10, por favor. Pode ser pela NVI. Pode permanecer nela. 8 ao 10, não? Sim. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha só, com o coração se crê para a justiça. Então essa justiça é feita no coração. Não é por levantar a mão. É no coração. E com a boca não é para a salvação. Por quê? Porque a gente precisa trazer a existência, não é? Quando a gente declara isso, Jesus sopra do seu espírito, como ele fez com os seus discípulos, né? Tornando-os apóstolos e lhes dando a capacidade, né, de serem enviados para darem vida também aos outros, não é? E receberem, serem selados ali no Pentecostes pelo Espírito que o Pai havia prometido. Não é um espírito diferente. A diferença é que isso precisava acontecer dessa forma para que hoje nós soubéssemos e recebêssemos o processo inteiro, o processo completo. Aquilo que já aconteceu e não vai acontecer novamente. As coisas não vão retroceder. Isso já aconteceu e hoje nós recebemos o pacote completo, não é? Graças a Deus, graças a Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por isso que diz, né? Quando a gente... Efésios, filho, por favor, capítulo 1, versículo 13 e 14. Qual capítulo? 13 e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação. Olha só, quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E creram nele. Foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, quando a gente ouve e crê, nós declaramos, não é? E aí nós somos selados.
É isso que acontece. Todo aquele processo que nós lemos na Bíblia, não é? Ele já aconteceu. Não vai acontecer novamente. A gente só precisa receber, não é? Quando a gente ouve e crê. Esse é o batismo que salva, não é? Que Jesus Cristo disse. Leia, meu filho, Marcos capítulo 16, versículo 16, se não me engano. (16:16)? Sim. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado. Agora, como crerão, não é, se não ouvirem? Como ouvirão se não tiver que o pregue? Como pregarão se não forem enviados? Tá aí os enviados, não é? São esses que pregam as boas novas. Como são lindos, né, os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. Quando esse evangelho é anunciado, a pessoa ouve e crê, ela é batizada com o Espírito Santo, não é? Da promessa. Esses são os filhos de Deus, não é? Os filhos, os santos dos últimos dias, tá? De todos os tempos, na realidade, né? E isso vale para os últimos dias também. Então vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Isso está escrito Abacuque 2, 3 ao 4. 3 ao 4. Romanos 1:17 e Gálatas 3:11 também. Sim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha só, que palavra, não é? De consolação, de encorajamento. Nós não somos dos que retrocedem. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, uma vez salvos, salvos para sempre. Mas aqueles que ouvem e não creem, esses permanecem na escuridão. E esses sim, esses retrocedem e são destruídos. Essa é a diferença. Bom, ninguém é maior do que o Espírito Santo. É por isso que se diz, não é? Maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Amém. Amém.